o Rui Costa. Na verdade, está dividindo a bucha, né? E a bucha também não é só dele, né? Tem mais gente aí. Um deles estava ao lado dele. Aliás, eu estou sentindo muita falta daquele vídeo dos gritos motivacionais do Rafinha, que foram colocados nas redes sociais do clube, naquela ocasião que o São Paulo ganhou do Grêmio, né? E o Crespo era o técnico. Não, era o... Não, peraí. Não foi o Grêmio já era o Roger. Foi antes. Talvez o Raí lembre. O São Paulo vence um jogo ainda com o Crespo, o Rafinha tinha acabado de chegar, e aí puseram lá não sei se foi o Flamengo, não lembro agora qual foi o adversário, o Rafinha gritando no vestiário. Parecia que ele tinha escalado o time, montado a estratégia, definido tudo. Tudo parecia ser mérito do novo dirigente, o ex-jogador. Evidentemente, aquilo ali era mais uma tentativa de valorizar a contratação desse profissional para um novo cargo do que alguma coisa que traduzisse a realidade. O trabalho do Roger foi ruim, de fato. Agora não é só o Roger, né? São Paulo é um clube sem dinheiro, é um clube que não tem como contratar, vive uma fantasia já há algum tempo, né? Ano passado teve a história do Fidic, que não foi para frente, da maneira que deveria. Então o São Paulo tem jogadores limitados, como o goleiro Rafael, que o senhor Dorival Júnior levou para a seleção brasileira, sabe-se lá por quê? A gente questionou isso na época. Um goleiro nota 6, cara. Porque o São Paulo não tem como contratar um goleiro melhor. Que falha. Um Ferreirinha, que é um jogador, nota o quê? Talvez nem 6 seja. Ele que é expulso da maneira que foi expulso, com 30 segundos ou menos em campo. Não é só o Roger. É tudo. É o contexto geral. Mas mandar o técnico embora nessa hora é medida de emergência de todo dirigente. Não é só do Rui Costa, não é só do Rafinha, não é só do Macis, para você tentar dar uma satisfação à torcida. Quando a renúncia coletiva seria algo mais pertinente nesse contexto. Mas também quem assumiria, né, no caso de renúncia coletiva? Então, não tem rumo. O São Paulo não tem perspectiva. O São Paulo não vai sair do buraco tão cedo. Não vai sair do buraco. Vai continuar assim. Ponto. Circunstancialmente pode ter um momento de brilho, como ganhou um Campeonato Paulista sobre o Palmeiras na pandemia e como ganhou aquela Copa do Brasil sobre o Flamengo na final. Aquele momento, aqueles meses, o time encaixou, foi competitivo, teve muita sorte de pegar na final um Flamengo em crise, né? Vamos lembrar? Foi no ano em que o Pedro deu um soco na cara, o São Paulo ele continuou, os jogadores ali, se o Flamengo tivesse minimamente organizado, a chance do São Paulo seria muito menor. Então, aquele título serviu para quê? Para vender uma fantasia. Eu não esqueço que eu estava na cabine da Jovem Pan no estádio, depois do jogo, bem depois do jogo, continuei por lá trabalhando e escutava a plenos pulmões de São Paulinos num camarote ali próximo, onde estava então o presidente Júlio Casares gritando um palavrão, aquela musiquinha que foi criada até pro Rogério Ceni, né? Só que ao invés de o melhor goleiro do Brasil, era o melhor presidente do Brasil, que era o Júlio Casares, que depois foi afastado da maneira que foi afastado. Então o São Paulo vive uma fantasia já há algum tempo. E não há perspectiva, não há perspectiva. Se corintianar, como já corintianou em alguns momentos, gastando mais que arrecada, só aumenta o tamanho do buraco. E para fazer como fez o Palmeiras, ele não tem a ajuda de nenhum milionário que chegue ali para dar uma oxigenada nas finanças. E a partir daí fazer uma reestruturação, como fez muito bem o Palmeiras com o Paulo Nobre. E para flamengar, aí, cara, é uma caminhada longa, né? Tem que tomar o tal do remédio amargo, tem que ter competência, coragem e interesse em mudar o rumo das coisas. Eu repito sempre, venho falando isso há anos, se o São Paulo fizesse algo parecido com o que o Flamengo fez em 2012 para 13, a partir de 13, quando o Leco foi o presidente, São Paulo hoje estaria num outro patamar, lá em cima. Com toda certeza estaria. Porque haveria tempo, desde então, seguindo, né? Com todos os presidentes, haveria tempo para que o São Paulo se organizasse e hoje estaria faturando, sem grandes dívidas, podendo investir no seu time, com ótimas arrecadações, arrecadando mais também quando você está vencendo, você está nos grandes jogos, você também pode faturar mais com a publicidade no uniforme, com parceiros, ou seja, é um ciclo virtuoso que você consegue estabelecer. E o São Paulo está muito longe disso, não há nenhuma perspectiva nesse sentido, zero perspectiva. Infelizmente, eu acho que o torcedor são paulino, minimamente consciente, sabe disso. Infelizmente, não há perspectiva. A realidade de São Paulo é essa aí. Bater de frente com o Juventude, tomar 3 gols de jogadas aéreas e ser eliminado da Copa do Brasil. Infelizmente, para o São Paulo é isso aí. Como no início do campeonato ganhou do Flamengo, chegou a liderar, houve um momento de ilusão coletiva de parte da torcida e a imprensa alimentando isso também, né?
Houve gente que debateu sobre a possibilidade de ser campeão, gente, primeiras rodadas do campeonato. Até isso virou discussão, aí não dá, né? Agora, acredita quem quer também, o torcedor tem que ser um pouco mais... Esse torcedor que acredita nesse tipo de conversa tem que ser um pouco mais astuto, né? Um pouco mais perspicaz, atento, e perceber que às vezes só estão aí vendendo a ele ilusão. São Paulo tem a menor condição de brigar nesse patamar mais alto. E, repito, não há perspectiva nenhuma. Zero. Até porque se sair esse pessoal, quem vai entrar? Clube super fechado. Se aparecer um grupo, como apareceu esse grupo numeroso, que não foi uma pessoa só, sempre bom lembrar, lá no Flamengo, os caras deram jeito naquela bagunça. Se aparecer um grupo igual no São Paulo, e acredito que existam pessoas assim, tricolores que gostem do clube, amem o clube, que gostariam de ajudar. Se organizam, como é que eles vão ganhar a eleição? Não vão ganhar. Tem que compor lá com aquele colégio eleitoral maluco do clube, uma coisa arcaica, primitiva. Não tem chance, cara. Não há perspectiva. Mas, Mauro, esquece. Mauro, você nessa época devia ter até mais anos de cobertura de Flamengo que eu. Mas nessa época desse grupo, também não tinha muito câncer ali naquele Flamengo? Muito aqueles conselheiros das antigas, envolvidos com torcida organizada. Não, mas o Flamengo tem um sistema eleitoral que você lança a candidatura, você pode ganhar, vamos lembrar. Que é bom explicar isso, porque eu sempre falo, será que não dá para alguém fazer no São Paulo e no Corinthians o que fizeram no Flamengo? Corinthians então dá. Bom, Mauro, pode explicar. Corinthians dá, vamos lá. Em 2009, o Márcio Braga era o presidente, hoje é aniversário do Márcio Braga, inclusive, né? Que teve seus erros na direção do Flamengo, mas foi um cara muito importante. Lá em 77, quando a FAF, frente ampla pelo Flamengo, com ele candidato à presidência, ganhou e mudou muita coisa no Flamengo depois de alguns anos, e o Flamengo teve aquele círculo vitorioso nos anos 80. Veja bem, nos anos 70, o Márcio Braga não era um personagem da política do Flamengo. Ele entra naquela eleição, ele era um outsider, e de repente chega lá com outras pessoas, do pessoal de um grupo chamado Dragão Negro, que eram sócios do clube, formaram uma equipe de pessoas jovens, com boas ideias, e, cara, as pessoas não sabem disso. O primeiro dirigente do Brasil, o Flávio vai lembrar, a entrar na justiça e proibir que se gravasse imagens de um jogo do seu time, porque as TVs não pagavam nada, e lá fora, no exterior, já se pagava pelas transmissões dos jogos, foi o Flamengo do Márcio Braga, em 77. 2 jogos do Maracanã, o Fla-Flu e o Flamengo e Confiança do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro. Quando as equipes de TV chegaram, não vão filmar. Por quê? Não, porque tem que pagar, temos que negociar. E não existem registros de imagem desses jogos. E aí muitos clubes foram contra. Que absurdo, a TV divulga o futebol. Imagina hoje, as TVs transmitindo sem pagar nada. Alguém consegue imaginar? Foi ele, o grupo dele, que era um grupo que chegou e mudou as coisas. Aí o Flamengo teve aquele momento nos anos 80. Depois dos erros diversos cometidos, o time entrou no buraco, o maior endividado do Brasil e tal. Aí, em 2009, ganha um brasileiro de forma até surpreendente. O Márcio era o presidente novamente. Ele teve uma questão lá de saúde, teve que se afastar e assumiu o seu vice, Delair Dombrowski. O Delair foi um bom presidente naquele final de mandato e o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro. E aí Delair concorre, aí sim, ele como candidato à presidência, ele perde para Patrícia Amorim, que era uma ex-nadadora do clube, e que ganha do presidente campeão brasileiro, que o Delair foi o presidente campeão. Olha só que loucura. Quando o Petkovic fez acordo para voltar ao Flamengo por conta de uma dívida que o clube tinha com ele, ele falou, eu aceito esse acordo, mas eu quero encerrar minha carreira no Flamengo. Aí ele foi colocado no elenco, o Cuca era o técnico, não utilizava praticamente, Cuca caiu depois de uma derrota para o Grêmio Barueri, entra o Andrade interino, coloca o Pet para jogar, o Adriano já tinha voltado, e o Flamengo ganhou aquele campeonato que ninguém imaginava, em 2009. E o presidente campeão perdeu para Patrícia Amorim. Olha que loucura. O cara ganhou o título brasileiro e perdeu porque Patrícia, uma mulher da presidência, uma nadadora do clube, ela é rubro-negra. Sim, ela é rubro-negra. Péssima gestão. Aí a Patrícia tenta a reeleição e perde para um grupo que ninguém conhecia as pessoas. Quando chega em 2012 para 13, né, final de 12, as pessoas não votaram no Eduardo Bandeira de Mello, não o conheciam. Como não conheciam o Valim, o BAP, o Landim, o Tostes, o Prakovic, o Willeman. Esses caras todos que fizeram parte da gestão, alguns estão hoje, outros houve cisões, né? Mas todas as pessoas eram desconhecidas na política do clube. Se fosse um Cone candidato, o Cone para presidente, votariam no Cone. As pessoas votaram contra a Patrícia Amorim, porque o Flamengo estava na lona com a maior dívida do Brasil.
de quase 800 milhões de reais, que hoje seriam perto de 2 bi, algo em torno disso. Esse dinheiro corrigido com multa, com tudo, bateria facilmente 2 bilhões. Se o Flamengo não estanca aquela dívida, ela hoje seria... A gente nem imagina o tamanho, poderia ser de 4 bilhões, 3,5, não dá para imaginar, né? Então o Flamengo tem um processo eleitoral que permite a chegada de uma oposição, de uma candidatura oposicionista que compete e ganha. E essa mudança foi feita. No Corinthians também, Augusto Melo conseguiu tirar do poder o grupo que estava comandando o Corinthians desde 2007. Quando o clube foi para a segunda divisão, aí ele volta, se organiza, cria um CT, monta um CT, ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores, ganha o Mundial de Clubes, ganha mais Brasileiro, ganha mais títulos, ganha a Copa do Brasil, e depois o Corinthians começa a se endividar. A aventura do estádio, que não era para ser caro como foi, né? Já falamos muito sobre isso, mas o Corinthians permitiu. Só que o azar do Corinthians é que o Augusto Melo conseguiu ser igual ou pior do que os seus antecessores. Mas ele ganhou a eleição. O grupo que estava há muito tempo no poder foi retirado no voto. O Corinthians pode ter essa sorte. Não teve. O São Paulo me parece inviável, porque no São Paulo você não consegue lançar uma candidatura e derrotar, sem você fazer composições com os conselheiros vitalícios. É uma política fechada, muito lacrada. Então, só uma reforma política no São Paulo que permitisse uma candidatura de algum sócio há tanto tempo, como dizem os estatutos dos clubes, esse é sócio há tanto tempo, que aí tem que surgir uma turma de fora com outra mentalidade. Ó, vamos mudar isso aqui. Vamos pegar o projeto do Flamengo? O que a gente pode adaptar e atualizar, porque os tempos são outros. Isso. Olha, as medidas são essas, esse é o programa e tal. Porque sabe o que está acontecendo? O São Paulo gasta muito, não tem time, não ganha nada e a dívida não cai. Nada está sendo feito para melhorar esse cenário. Pelo contrário, contrai novas dívidas, que a cada demissão de um técnico é uma multa, mas é para pagar, né? Contratações ruins. Então não há perspectiva. O caso do São Paulo é gravíssimo, porque não tem como mudar essa política. Saindo o Maciz agora, que é um vice que assumiu por um período final de mandato, o que de novo pode surgir no São Paulo? Seria surpreendente, a não ser que esses conselheiros lá das antigas comprassem de bom coração a ideia de alguém novo, alguém que eu falo, algumas pessoas, né, novas que surgissem com um plano realmente concreto e capaz de tirar o São Paulo do buraco. Mas detalhe, isso leva anos. A cura é demorada, não é rápido. O Palmeiras, quando começou a sua recuperação, mesmo com o Paulo Nobre injetando dinheiro no clube, depois o Palmeiras o pagou, o Palmeiras quase caiu para a segunda divisão. O início foi difícil. 2014, inaugurou o estádio e não caiu graças ao Santos que venceu a Vitória. O Palmeiras ele fez 40 pontos no Brasileiro, não caiu, foi um milagre aquilo. Tinha caído em 12 quando ganhou a Copa do Brasil e quase caiu em 14. Então, no início não foi assim tão fácil. Depois a coisa foi crescendo. O Flamengo também. As contratações, a montagem desses esquadrões que esses dois clubes possuem hoje nos seus elencos, ela é paulatina, é pouco a pouco, vai melhorando. E no início é o remédio amargo. Jogadores modestos, time mais fraco. Vocês se lembram? O Palmeiras, quando teve o Ricardo Gareca como técnico, contratava jogadores, até alguns gringos, que eram recomendações dele, de terceira linha, ou piores, porque era o que dava para ter. Não contratava jogadores como John Arias, como Flaco Lopes, que era uma promessa surgindo do futebol argentino e hoje está se justificando tremendamente no Palmeiras. E o Flamengo é a mesma coisa. Vários jogadores emprestados, e vai levando. Então, a caminhada é longa também, mas não existe nenhum embrião disso. E se surgir esse grupo, um grupo de São Paulino se organiza e fala, temos um projeto aqui que pode dar certo. Porra, bacana, legal. Temos coragem para tocar. Como é que eles vão ganhar essa eleição? Muito difícil, infelizmente. Essa é uma realidade dura para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo, sei lá, a discussão do São Paulo tinha que ser uma reforma política para permitir que algo de novo surja. Tem a chance também de aparecer alguém como Augusto Melo, que não foi competente o bastante à frente do Corinthians. Mas no caso do São Paulo, a chance é zero. Vão ficar os mesmos lá, gente. Sempre mais do mesmo. Mauro César Pereira, ali a presença do Rafinha não ficou meio constrangedor, Mauro? Ali, sem falar nada, o microfone só na frente é do Rui Costa. Eu não consegui entender muito bem qual era o objetivo. Tudo bem, há para dividir a culpa. Mas se é só o Rui Costa que está falando, está muito claro que a culpa é do Rui Costa. E outra, Mauro, até que ponto você acha
que vale essa função, né? Tem alguns jogadores que exercem, é o coordenador, é o supervisor, que dizem que é a ponte do jogador com diretoria. Eu já vi você questionando muito, né? Essas funções. Você acha que é fundamental? Você acha que ajuda? E você acha que ficou meio sem sentido ali o Rafinha do lado do Rui Costa, mas sem o microfone, sem falar? Olha, primeiro, eu geralmente não entendo muito essa função de jogador ali para ser o cara que faz o meio-campo, não sei o quê. Eu acho que vira muito mais um cabide de emprego muitas vezes do que outra coisa. Nunca entendi essa presença do Rafinha lá. Aliás, acho que muitos jogadores ocupam espaço na mídia. Não sei se é o caso dele, né? Mas muitos, quando ocupam espaço na mídia como comentaristas e são convidados, aproveitam para ficar ali para não esquecerem que eles existem até que um clube chame para trabalhar. Tem várias histórias assim. O cara vai trabalhar como comentarista na televisão, um dia vai trabalhar num clube e consegue aquilo que ele queria, que é voltar para o futebol. O Rafinha tem tanta responsabilidade quanto ele, participaram juntos. Ele chegou logo depois da demissão, aconteceu. Pelo menos teve a hombridade de ficar do lado, não abriu a boca, mas ficou do lado. Os dois são os autores da demissão do Crespo e da contratação do Roger. O nome pode ter sido sugerido pelo Rui Costa, mas o Rafinha estava junto. Tá? O Rafinha discordou publicamente do Crespo assim que ele chegou, e o Crespo falou que eles têm que lutar pelos 45 pontos. Ele ali já começou o processo de fritura do Crespo. Foi o Rafinha. Que ele poderia falar para o Crespo: pô, Crespo, vem cá, não fala isso publicamente, pega mal, caso ele pense assim. Mas ele foi no microfone e fala: não, que não sei o quê, vendendo aquela balela, que não, que São Paulo é grande, tem que brigar. Você quer brigar com esse time, com essa condição? Ora, bolas. Isso foi logo na apresentação dele. Ele chegou como gerente e já falou esse negócio. Não é o pensamento do São Paulo. O São Paulo não entra numa competição para fazer 45 pontos. O São Paulo jamais entraria pensando em permanecer na primeira divisão. Essa declaração, estou lendo aqui, foi um sentimento de derrota do clássico. Fala o coração, mas não o que pensa o clube. Ou seja, ele ajudou a executar, porra. Ele participou do processo de fritura. Que é uma coisa que também, digamos, faz parte do trabalho dele. Se ele acha que aquele técnico não é bom, ele pode querer tocar. Mauro César Pereira falando que, na sua opinião, o Rafinha também teve influência em tudo isso, né, Mauro? Da demissão do Crespo, da contratação do Roger. Não é nem uma opinião. É uma constatação. Ele fez uma declaração negativa para o Crespo em público, assim que ele chegou. Ele poderia, se ele quisesse, o Crespo quisesse realmente ser o cara que faz o meio campo e não botar a lenha na fogueira, ele chegava e falava para o Crespo, em particular: Crespo, cara, essa declaração, olha, eu concordo, não concordo, mas não pega bem, porque de fato a gente tem hoje dificuldades, mas, porra, cara, São Paulo não está brigando para fazer só 45 pontos, então conversaram internamente. Quando ele fala publicamente, ele ajuda a enfrentar o cara, é óbvio, é evidente. Todos têm as digitais na demissão do Hernan Crespo, todos têm as digitais na contratação do Roger, todos têm as digitais na demissão de Roger. É como eu vejo. Todos os dirigentes, toda essa turma do futebol. Uns mais, outros menos, todos têm responsabilidade. E não dá para jogador também sair do microfone, ir para clube e depois ficar achando que não vai ser responsabilizado porque está ali meio que café com leite. Não é café com leite, não. Quis virar dirigente, está tomando decisão, acertou, parabéns, palma para ele. Quando olha ele fazendo discurso no vestiário. Isso aqui foi exaustivamente exibido pelas emissoras de televisão, pelos canais do YouTube, como se ele fosse o responsável por um momento de triunfo do São Paulo quando o Crespo ainda era o técnico. Um oba-oba danado. As redes sociais de São Paulo, está aqui o logo da rede social de São Paulo, inclusive, do canal de São Paulo. É uma diretoria incompetente que contrata um cara que ninguém contrataria para o São Paulo naquele momento. Ninguém falaria do Roger Machado no São Paulo. E que ninguém assume a culpa, Raí. A cara de pau do Rui Costa na coletiva foi assustadora. O cara não assumiu que o problema todo quem criou foi ele. E além de não assumir, acho que tem um outro pedaço da resposta do Rui Costa que é bastante reveladora, né, do ponto de vista da cara de pau dele mesmo, né, que foi dizer que ele é responsável pelos problemas, mas também foi responsável pelo título da Copa do Brasil, por exemplo, né? Quando o São Paulo vive um período, desde 2021, quando o Casares assumiu, então o Rui Costa foi contratado e outras pessoas que já até deixaram o clube,
o pior momento, a pior fase do ponto de vista financeiro da sua história. A crise institucional, administrativa, o clube foi parar nas páginas policiais por conta de todas essas pessoas, né? Então, a entrevista dele ontem é uma entrevista ridícula, pífia, patética, vergonhosa, para dizer o mínimo, né? A ausência de coragem de assumir a responsabilidade. Ele poderia fazer apenas um comunicado. Olha, eu venho aqui me dirigir ao torcedor, comunicar que o Roger não faz mais parte do clube, pedir desculpas, porque fui eu o dono da ideia de trocar o treinador e foi você, Rui Costa, o dono da ideia, o principal dono da ideia de trocar o treinador. Hoje o departamento de futebol do São Paulo tem pouquíssimas pessoas, ele foi sendo ao longo do tempo esvaziado por diversas questões e hoje o departamento de futebol do São Paulo tem mais especificamente duas figuras, o Rui Costa e o Rafinha, que até hoje eu não sei muito para que serve no departamento de futebol do clube, mas enfim, tá lá. O Rui Costa é a figura responsável por tomar muitas decisões importantes no clube. Inclusive essa, foi ele o dono da ideia. Ele levou ao presidente e deixou isso escapar na entrevista de apresentação do Roger, que levou um diagnóstico ao presidente e o presidente foi lá e assinou. Porque, de fato, ele é o presidente, embora seja uma figura meramente ilustrativa e sem a menor condição de ser presidente do São Paulo, ele foi lá e assinou. Como ontem, como eles precisavam demitir, eles ligaram para o Massis, tem aí imagens, né, que mostram os dois lá no gramado do Alfredo Jaconi, no celular, no telefone com o Massis, porque, no fim das contas, ele é o presidente e ele precisa autorizar algumas decisões, embora elas não venham da cabeça dele. Então, o Rui Costa do ponto de vista esportivo, o principal responsável pela crise dentro de campo que o São Paulo vive hoje, né? Então, é bizarro, para dizer o mínimo, que ao 12h48 do dia seguinte da eliminação do São Paulo, que aconteceu às 9h10 da noite, o Rui Costa continue sendo dirigente do São Paulo. É inacreditável que ele continue sendo dirigente do São Paulo depois do péssimo trabalho feito ao longo dos últimos anos e depois dessa última pataquada, que ele foi, repito, o principal responsável. Não adianta querer dividir responsabilidades. Ele foi o grande idealizador da demissão do Roger Machado. Da demissão do Crespo, perdão. E em nenhum momento, mesmo tendo oportunidades para isso, se dirigiu ao torcedor de forma sincera, dizendo a verdade. E ele foi perguntado, inclusive por mim, na entrevista de apresentação do Roger, por que demitiu o Crespo. Em nenhum momento ele disse. Ontem, de novo, ele foi perguntado, de novo ele teve a oportunidade de fazer um meia-culpa e não fez. Então, a falta de capacidade de assumir um erro, eles erraram. Isso está muito claro. E foi dito várias vezes aqui, em outros lugares também, que foi um erro demitir o Crespo. E eles erraram, e até agora nenhum deles teve a hombridade de assumir. Pô, a gente errou, a gente avaliou mal, a gente se equivocou, mas a gente está aqui tentando trabalhar, tal, não sei o quê. Nada disso aconteceu. Alguns dados são importantes para ilustrar esse momento vivido pelo São Paulo, de 2021 para cá, mais especificamente. Não começou agora essa crise, mas nesse recorte de 5 anos, né, a gestão do Casares acabaria no fim desse ano. No fim do ano, São Paulo vai ter um novo pleito. Imagina-se que vai ter um novo pleito para escolher um presidente. Nesse período, São Paulo avançou 400 milhões de reais na sua dívida. Ela praticamente dobrou em relação ao que era em 2021. Com, nesse tempo, né, na temporada 24, no ano de 24, um déficit de 287 milhões de reais. O que explica um déficit de 87 milhões de reais no São Paulo? Eu não consigo olhar para o time, para a estrutura, para o clube e entender onde esse dinheiro foi gasto, onde se investiu 287 milhões para que a dívida aumentasse tanto, do tamanho que está, do volume que está. 858 milhões é a dívida global do São Paulo hoje. Tem solução? Óbvio que tem. A curto prazo? Não. É preciso começar a trabalhar, a traçar um caminho para chegar a essa solução. No fim do ano passado, em uma entrevista coletiva, em um dos vários jogos que o São Paulo fez na Vila Belmiro, porque até isso, né, a gestão do Casares retirou do torcedor, que era a possibilidade de ir ao seu estádio assistir um jogo. Hoje o São Paulo joga como mandante na Vila, hoje joga como mandante no Nabia Bichedi, no Cícero de Souza Marques, perdão, hoje joga como mandante no Brinco de Ouro da Princesa, mas no Morumbi às vezes, né? Faz mais de um mês que o São Paulo não joga na sua casa. O Crespo disse uma frase, uma das várias verdadeiras, né, e que foram usadas para mandá-lo embora tempos depois, que foi a seguinte: hoje nós estamos a 20 passos, usando uma figura de linguagem, é claro, de chegar a um bom caminho.
Tomara que no fim do ano que vem a gente esteja a 19 e no fim do outro a 18 e assim sucessivamente andando, caminhando cada passo de uma vez até chegar num lugar melhor, né? Para começar a viver uma vida diferente. São Paulo, nesses 5, 6 meses com o Maciz, ele andou umas 40 casas para trás, porque muitas decisões ruins foram tomadas. Por fim, o que eu acho que poderia ser feito para tentar ajudar um pouco, eu não sei se do ponto de vista institucional, de estatuto e coisas do tipo é possível, mas na minha visão o São Paulo precisa para ontem acelerar esse processo de eleição de um novo presidente. Se for possível, adiantar esse processo, que seria em novembro, para já, para daqui um mês, para daqui 40, 50 dias, para que até a Copa do Mundo São Paulo tenha um presidente, porque hoje o São Paulo não tem. São Paulo tem uma figura apenas ilustrativa, que está ali no dia a dia do clube, e possa trocar tudo e todos da direção do clube. Tudo e todos. O São Paulo precisa passar por, entre aspas, uma refundação do ponto de vista institucional, como clube. Enquanto isso não acontecer, São Paulo vai continuar caminhando nessa mesma direção. Trocou hoje o Roger, vai chegar o Dorival, provavelmente vai ser ele. São Paulo vai se esfolar para pagar um salário que não pode, que vai ser muito caro para um treinador como o Dorival. E daqui a pouco, no começo do ano que vem, talvez se ele não for muito bem, vai mandar ele embora e vai trocar por outro. E assim esse ciclo vai se renovando. Então, enquanto São Paulo não, de fato, mudar e com novas pessoas, porque com essas que estão lá é impossível. Vai ser impossível o clube caminhar para uma boa direção. Ô, Pilhado. Oi, Flávio. Deixa eu te passar aqui as pendências financeiras do São Paulo com treinadores. O São Paulo deve 3 milhões e 200 mil reais ao Dorival Júnior de salários atrasados de 2023. 3 milhões e 200 mil reais salários atrasados de 2023 ao Dorival Júnior. Deve 3 milhões de reais ao Zubeldia, que foi um acordo da demissão. Deve 4 milhões de reais ao Crespo, acordo de demissão, e uma parte da primeira vez que ele saiu do São Paulo. E agora deve 2 milhões e 100 mil reais ao Roger Machado pela saída de ontem. Ou seja, só aqui o São Paulo está devendo 3, 6, 9, 10, 12, perto de 12 milhões de reais. 12 milhões e 300 mil. Eu fui calculando enquanto você falava. Pois é, só de treinador. 12 milhões e 300 mil reais só de multa de treinador. Isso. E não tem treinador. Para trazer um novo, por exemplo, se o Dorival para vir, ele vai querer receber os 3.200. O Crespo entrou nessa, né? O Crespo falou, eu vou lá e vocês acertam. Não acertaram. Lembra que no vazamento com o Armando, o Maciz falou, Armando, tô pagando multa do Crespo da primeira vez que ele veio aqui, eu não tenho nada com isso. Lembra? Inclusive isso. Também não pagaram nem a multa do Crespo da primeira vez. Gente, 12 milhões e 300 mil reais só em multa.